Agora o deputado Marcelo Freixo, também do PSB do Rio de Janeiro, falando pela liderança da minoria. Senhor presidente, senhoras e senhores do parlamento, o presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, abriu mão de vencer as eleições de 2022. O presidente Bolsonaro, ontem, se declarou representante e presidente de uma seita de fanáticos, e não de um candidato à presidência da República, deputado a perpétua. Se comportou como líder fanático que não tem, deputado Paulo Teixeira, limites na lei. Levou o seu movimento para as ruas, bem menor do que eles imaginavam. Mas é um movimento que hoje, nas eleições, teria 20%. Mas o discurso do presidente Bolsonaro não foi um discurso de quem vai disputar uma eleição porque não respeita as regras da Constituição. Nós temos um país, senhoras e senhores, com 14 milhões de desempregados, 19 milhões de famintos. Estamos chegando ao número de 600 mil brasileiros mortos pela pandemia. O presidente até hoje não tomou vacina, ele não usa máscara, ele não teve uma única palavra, deputado Molon, uma única palavra nos seus discursos ontem, tanto em Brasília quanto em São Paulo, sobre vacina, sobre emprego. Toda a fala do presidente foi uma fala marcada por ódio, por raiva e por ameaças. Ameaçou e colocou em risco a vida de autoridades que representam instituições importantes desse país. Se hoje acontecer alguma coisa com o ministro Alexandre de Moraes ou a sua família, a responsabilidade é direta do presidente da República e de todos que alimentam esse governo. Isso não está no campo democrático. Bolsonaro, ao fazer isso, deputados, se comporta como líder de uma seita. Não sei se vossas excelências têm a clareza de que estão pertencendo e alimentando uma seita, e não partidos políticos, e não disputas eleitorais. Eu sei, deputado Arthur Lira, que preside essa casa e que foi eleito com ampla margem de votos, com mais de 300 votos. Portanto, é uma presidência absolutamente legítima. Mas uma presidência que precisa preservar essa casa e preservar a democracia, porque o maior papel do parlamento é preservar a democracia brasileira, que está ameaçada, está claramente ameaçada. O presidente Bolsonaro nunca teve responsabilidade com a democracia, nem no seu período do Exército, quando foi expulso do Exército, e nem durante o seu período de deputado, o longo período de deputado, que nunca liderou nenhuma bancada, nunca liderou nenhuma comissão, nunca apresentou grandes projetos, nunca se preocupou em fortalecer a democracia. Pelo contrário, deputado Fontana, sempre fez discursos contra a democracia. Só que nesse momento, ele passou o deputado Ricardo, líder do governo, com quem faço sempre um debate duro, mas honesto. Ele passou todos os limites. Hoje, o ministro Fux, o ministro que preside a Suprema Corte desse país, chamou o presidente, deputado Paulo Teixeira, de falso patriota. Quem chamou o Bolsonaro de falso patriota não foi ninguém do parlamento, da oposição ou da esquerda. Quem chamou o Bolsonaro de falso patriota foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque um patriota não divide o seu povo. Porque um verdadeiro patriota não usa a pátria e não usa as cores da pátria para gerar ódio, raiva e ameaça e instabilidade. A fala do presidente ontem não resolveu nenhum problema do Brasil. Não indicou nenhum caminho para melhorar a vida do povo. Um povo que está pagando mais de R$10 no arroz, mais de R$10 no feijão, que está pagando R$7 o litro da gasolina. Senhores e senhoras, o gás de cozinha está custando mais de R$100. São inúmeras as famílias com queimaduras, porque estão fazendo comida na lenha. A situação de miséria é enorme. No meio dos jovens de 18 a 24 anos, são quase 30% de taxa de desemprego. É um país sem futuro. E Bolsonaro vai a público se comportar como um líder de seita que ameaça outras pessoas.
E eu quero chegar nesse ponto, senhoras e senhores que defendem o governo Bolsonaro, dizer que no Rio de Janeiro foi muito sintomático a presença de um bolsonarista no meio de Copacabana, o senhor Fabrício Queiroz. Viu, deputado Isnaldo? Fabrício Queiroz, que foi preso pelo crime de rachadinhas, que foi preso por pertencer a uma quadrilha formada dentro do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, que já admitiu que coordenava um grande esquema de corrupção na família Bolsonaro. O Fabrício Queiroz estava na passeata de ontem, com a camisa verde e amarela, representando ali talvez as milícias que sempre apoiaram Bolsonaro. Não pode ter uma manifestação com a camisa verde e amarela defendida por um ladrão. Ladrão. Vossas Excelências não podem estar do lado de um ladrão, porque é o que ele é. Ladrão de dinheiro público. Eu imagino que ele não tenha feito isso sozinho no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, mas estava lá, no meio daquela passeata. Alguém que ficou escondido, que se escondeu em área de milícia e que responde a esse inquérito gravíssimo. O que o presidente Bolsonaro quer, deputado Hildo Rocha, o que o presidente Bolsonaro quer ao atacar o judiciário é salvar a pele dos seus filhos. É isso. E isso o povo não concorda. Mesmo o povo que votou em Bolsonaro não concorda que se ataque a justiça para proteger bandido, que se ataque a justiça para proteger filho que cometeu crime. O deputado Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro são investigados por crimes gravíssimos, de corrupção, de desvio de dinheiro público, na prática de rachadinha. A chance dos filhos do presidente serem presos é enorme, senhoras e senhores. E é por isso, e é esta razão que eles estão atacando o judiciário. Não há nenhuma outra. Não há nenhuma outra. Não atacam o ministro Alexandre de Moraes por decisões do ministro. Não atacam o ministro Fux por decisões do ministro. Atacam para criar intimidade, para criar intimidação, para fazer com que esse judiciário não mais cumpra o seu papel. E isso a população não aceita. Bolsonaro hoje não ganha uma eleição no segundo turno contra nenhum candidato. E a sua estratégia hoje é exatamente essa, senhoras e senhores. Bolsonaro ontem afirmou categoricamente que não pretende ganhar as eleições. Se isolou, deputado Elias, para tentar fazer com que o seu governo venha através de um golpe. E nós não podemos aceitar. Deputado Arthur Lira, nós não podemos normalizar isso. Nós não podemos que essa casa aceite, dizendo, vamos derrotá-lo em 22. Até 22, o estrago que o Bolsonaro pode fazer é enorme. Ele precisa ser detido agora. Detido da presidência e detido preso. Obrigado.